O Walter, que vai falar sobre o texto PT em Tempos de Guerra. Bom dia, companheiros e companheiras. Eu queria começar repetindo aqui o que eu disse ontem para o pessoal que estava na sessão do Congresso. Essa instituição em que a gente está fazendo a nossa atividade, ela foi criada em 1986, ela foi criada para oferecer formação para os militantes do PT, da CUT, dos movimentos populares. O nome, na época, era Instituto Cajamar. O presidente do Instituto Cajamar era o Paulo Freire, professor Paulo Freire. Na coordenação geral, havia pessoas como Aloysio Mercadante, Oswaldo Vargas, Wilson Santa Rosa, Pedro Pontual, Vladimir Pomar. E nós tivemos, passando por aqui ao longo de vários anos, mais de 3.000 quadros do movimento sindical, popular e do PT. Várias das pessoas que hoje cumprem papéis importantes, inclusive no partido, no governo do movimento sindical, passaram por esses cursos de uma instituição que foi criada 6 anos depois da fundação do PT e 3 anos depois da fundação da CUT, né? Ele foi fechado pouco a pouco, ao longo dos anos 90, um pouco como subproduto das mudanças que estavam ocorrendo no partido e na central nesse período. E foi aqui, em 1993, em setembro de 1993, que nós fundamos oficialmente a Articulação de Esquerda, né, numa sala que ficava lá embaixo. Ontem o Júlio Quadros e eu estávamos conversando, dizendo que a gente ia tirar uma foto com a Irine e com os que tiveram ali, e toda pessoa que está aqui, que tem 22 anos, nasceu depois da fundação da Articulação de Esquerda, né? Bom, minha tarefa aqui é apresentar o texto Partido para Tempos de Guerra, que é uma das 7 teses que foi inscrita para debate no 5º Congresso do PT, e é também o texto que está em debate aqui no Congresso da Articulação de Esquerda. É um texto longo, de 28 páginas, do mesmo tamanho que o texto da mensagem, um pouco menor do que o texto da Construindo um Novo Brasil, mas esse texto tem 4 partes. Ele tem uma introdução, ele tem uma parte que fala das 5 tarefas, depois ele tem uma terceira parte que detalha as 5 tarefas e tem uma última parte com medidas organizativas. Se considerar a primeira e a última parte, ou seja, a introdução e as 5 tarefas e o detalhamento, são 4 páginas. Ou seja, o núcleo do documento é o que nós publicamos na edição de abril do Página 13. O resto é argumento. Qual é o nosso ponto de partida nesse texto? É afirmar uma coisa que já começa a ser dita abertamente por nós, mas que a gente tem que se convencer do tamanho do problema. Nós estamos vivendo a maior crise da história do PT, né? Nós estamos não só diante do risco de uma derrota, e esse risco está posto sempre na luta política, o risco de uma derrota, mas estamos postos diante do risco de uma derrota acompanhada de uma direitização geral da vida política do país e de uma desmoralização do PT. Uma desmoralização do PT. Uma derrota daquelas que pode ter um efeito traumático para a esquerda brasileira por décadas, similar àquela que o PTB e o velho Partido Comunista sofreram quando houve o golpe de 64, que, como todos aqui eu acredito que lembram, não só está comemorando 51 anos, mas naquela época se dizia que não ia ocorrer porque o aparato militar do governo João Goulart e as tradições democráticas iriam impedir, né? O grave não é que a gente possa sofrer essa imensa derrota por ação da direita. A direita está no seu papel. O grave é que a gente pode sofrer essa derrota por responsabilidade nossa. Nós podemos ser derrotados por nós mesmos, né? Muitos anos com uma estratégia que, na nossa opinião, é uma estratégia de direita, uma estratégia direitista, uma estratégia moderada, uma estratégia de conciliação. Uma postura de vários setores hoje, que, para usar uma expressão velha, liquidacionista, agem como se tivessem como cabeça destruir o partido, porque não reagem. E um comportamento abúlico e catatônico de uma parcela importante de quadros do partido. E abúlico e catatônico não por razões pessoais. As pessoas que estão nessa atitude são corajosas. São pessoas que se jogaram na luta armada contra a ditadura militar, por exemplo. São pessoas que fizeram luta de massa no final dos anos 70.
a abulia e a catatonia não é por razões psicológicas, não é medo, é por razões políticas. Construíram durante anos uma política de conciliação com a direita, construíram durante anos uma política de conciliação com o grande capital, construíram durante anos uma política que privilegiava a luta institucional e criaram uma armadilha da qual não conseguiremos sair a não ser rompendo com essa política. Portanto, adotando uma outra estratégia. E é muito difícil adotar uma outra estratégia, não é fácil. E reconhecer essa necessidade de fazer o giro é muito complexo. Agora, é importante a gente dizer aqui, o que está dito no nosso texto também com maneira clara, o que está acontecendo não é raio em céu azul, não é uma coisa inesperada, não é uma coisa surpreendente, né? Nós citamos já em vários espaços textos nossos dos últimos anos que vinham alertando para o que está acontecendo agora. E eu vou dar um exemplo que eu dei também no Congresso da Articulação de Esquerda em São Paulo, que é a leitura de um parágrafo que está num artigo escrito pelo companheiro Rodrigo Viana, um jornalista que não é militante nosso, escreveu na revista publicada em agosto do ano passado, portanto o texto que vocês vão ouvir foi escrito antes da morte do Eduardo Campos, e foi escrito a pedido nosso, porque o texto dele trabalhava com 2 cenários, o cenário de vitória e o cenário de derrota, e nós pedimos que se incluísse um terceiro cenário. E ele incluiu, as palavras são totalmente dele. Nós pedimos que fosse incluído um terceiro cenário, explicamos os motivos, e o que eu vou ler é estritamente a opinião dele, com base nessa discussão política que foi feita. Há também a possibilidade de um terceiro cenário, que seria trágico para o PT. Vitória apertada de Dilma, com um discurso mais à esquerda, e, depois do início de um segundo mandato, o retorno ao centro, com a adesão do governo ao modelo de estabilização liberal. Isso jogaria gasolina nas ruas e faria o PT, a médio prazo, perder a hegemonia que ainda mantém entre os movimentos sociais e os sindicatos. Isso foi escrito antes da morte do Eduardo Campos naquele acidente de avião. Ou seja, não é raio em céu azul, não é inesperado, certo? Nós avaliávamos que havia a possibilidade desse cenário que a gente está enfrentando agora e tínhamos clareza do desastre, da tragédia que isso seria para o conjunto do PT. Quando a gente chama atenção para esse fato de que o que está acontecendo não é inesperado, que as críticas que a gente fazia há anos indicavam que podia ocorrer um cenário desse tipo, é comum a gente ouvir dentro do partido coisas do tipo, vocês estão massageando o ego de vocês, ou então, isso é mais ou menos como falar, vocês avisaram, para que falar isso, que atitude ruim, né? Veja, primeiro, nós fazemos questão, sim, de valorizar a reflexão coletiva que a tendência à articulação de esquerda tem feito há muitos anos. Se nós não valorizarmos essa reflexão, se nós não dissermos que serve para alguma coisa espaços como esse aqui, bom, para que a gente faz? Em segundo lugar, reforça a importância da gente divulgar mais a nossa opinião. Um companheiro Rubens estava ontem comentando que numa reunião de um diretório de base lá no Distrito Federal, as pessoas se assustaram quando ele contou algo que nós falamos há anos e repetimos no PED várias vezes, que a maior parte dos recursos que financiam o dia a dia do PT nos últimos anos vem de doações empresariais. A gente acha que as nossas opiniões, porque são ditas uma vez, são conhecidas das pessoas e não são. Tem centenas de milhares de quadros do partido que estão se dando conta agora do grau de dependência do PT em relação ao financiamento empresarial, não apenas para campanhas eleitorais, 8 minutos. mas para pagar os nossos gastos cotidianos. E também é importante falar isso para enfrentar o estilo, que eu vou aqui resumir em 3 nomes, o estilo Couto, o estilo Beto e o estilo Lula, de fazer análise política. O estilo Couto é dizer onde foi que nós erramos. O estilo Beto é dizer o PT errou. Tá certo? E o estilo Lula é dizer erraram. Existe uma maioria nesse partido que nesse momento tem que responder politicamente pelos problemas que a gente tem. E responder significa fazer autocrítica para começo de conversa. Nós também destacamos no texto que não é apenas um fenômeno brasileiro que a gente está vivendo. Quer dizer, a Argentina e a Venezuela também estão enfrentando uma crise similar.
Vocês sabem que a Argentina, a Venezuela e o Brasil são o eixo da Unasul, a Unasul é o eixo da CELAC, a CELAC é o eixo da integração latino-americana, e é por isso que muita gente diz que o que nós estamos vivendo é resultado de uma conspiração que começa no Departamento de Estado dos Estados Unidos. O problema dessa análise é que conspirações existem sempre, e nem sempre a gente esteve numa crise dessas. Portanto, a gente deve reconhecer que existe sim influência dos Estados Unidos e dos seus aliados, mas não vamos responsabilizá-los por toda esta situação, porque senão a gente também seria obrigado a responsabilizá-los pelos momentos positivos que nós tivemos. O que nós achamos que existe aqui na Venezuela e na Argentina, apesar das imensas diferenças entre os três países, é um esgotamento de uma determinada estratégia que foi seguida nesses países e em outros governos progressistas e de esquerda da América Latina. A gente, no nosso documento, lembra que há várias maneiras de falar desse esgotamento da estratégia. Há aqueles que falam dos limites do reformismo nos países de capitalismo dependente. Há aqueles que falam dos limites do progressismo num só país. Há aqueles que falam dos limites do melhorismo sem reformas estruturais. Há aqueles que lembram dos limites da social-democracia. Ontem o Júlio estava lembrando de documentos que a gente tinha produzido em 2005, que lembravam toda a experiência social-democrata termina com crise fiscal. Toda. Porque é da natureza. A social-democracia quer melhorar a vida do povo, cobrando através dos recursos que vêm dos impostos do grande capital. Quando o grande capital diz agora não mais, para ou de pagar imposto ou para de ter desenvolvimento econômico, os impostos caem, não se oferece mais as melhorias e o povo vota na direita na eleição seguinte. Esse roteiro é conhecido. Há 20 anos esse roteiro é conhecido. O importante a destacar é que se a crise é no Brasil, na Venezuela e na Argentina, o Brasil é o elo mais fraco. Nós consideramos hoje que o Brasil é o elo mais fraco. E é importante dizer aqui que alguns companheiros muito importantes e muito valorosos do nosso partido, nos últimos anos passaram olhando com desprezo a Argentina, faziam críticas à Venezuela, diziam que lá tinha conflito violento e uma direita radical porque a esquerda era rupturista, porque a esquerda não conciliava, porque a esquerda não conversava, não tinha diálogo, e nós não. E a vida está mostrando que não é a atitude da esquerda que determina o comportamento da direita. O comportamento da direita é similar em todos esses países no momento que ela diz não aceito mais mudanças em favor do povo. E pouco importa se a direita, a esquerda é mais ou menos moderada. Eles nos tratam aqui como bolivarianos. A gente tem vontade de rir, né? Quando vê esse tipo de crítica ao PT, ao nosso governo, etc. Ou a chorar, né? Eu prefiro rir, sempre rir é melhor, faz bem para a alma. O Brasil é o elo mais fraco por quê? Porque nós melhoramos a vida do povo via consumo, sem elevar no mesmo nível a consciência, a organização e a capacidade de mobilização do povo, porque nós mantivemos intacto o oligopólio da mídia e também a influência do setor privado na educação e na cultura. Portanto, nós mantivemos intacta a capacidade do grande capital e da direita formar a cabeça do povo brasileiro, porque nós não colocamos no centro da ação do nosso governo a luta contra os oligopólios. E é gozado, porque só tem combate contra a corrupção se enfrenta o oligopólio, porque o oligopólio é isso, que faz cartel, determina o preço, tá certo? Isso é o oligopólio. Nós elegemos o presidente da República e a presidenta por 4 vezes seguidas e não conseguimos constituir maioria no Congresso Nacional, tá certo? Ao contrário, depois de 4 eleições, a maioria do Congresso Nacional é mais conservadora do que em 2002 e, para completar, nós somos o elo mais fraco dessa cadeia de... Cadeia é uma palavra ruim para falar ultimamente, né? Essa corrente de governos progressistas e de esquerda. Nós ganhamos em 2014 com um discurso pela esquerda e começamos o governo com o pé direito. Por tudo isso, nós estamos numa situação muito difícil agora. Muito mais difícil do que em 2003. E aí eu queria fazer um parênteses, que há companheiros que atribuem as dificuldades atuais à presidenta Dilma. Há companheiros e companheiras que atribuem as responsabilidades da situação que a gente está vivendo à companheira Dilma. E, aliás, cresce a violência sexista contra ela nesse ambiente. E nós temos que falar uma coisa muito clara, tá certo? Seria muito mais fácil ter aplicado uma política diferente desde 2003. É muito mais difícil aplicar agora. Portanto, não vale o raciocínio que
desobriga, retira a responsabilidade daqueles que em 2003, numa situação política muito melhor do que a atual, poderiam ter começado a implementar uma política diferente. Agora, se estivéssemos nós na presidência da República, seria muito mais difícil do que 2003. Mesmo que a gente tivesse ganho a eleição, nós, com a nossa política, com as nossas candidaturas, 100%, tá certo? Que o companheiro Pedro Pomar fosse ministro da comunicação, tá certo? Ok? Já que ele está tão entusiasmado aqui. E a Damasce na fazenda, né, como foi dito ontem. Mesmo que fosse isso, seria muito difícil. Era muito mais fácil ter feito isso em 2003. Claro que nós não compartilhamos do estilo. Claro que a gente deve dar à presidenta o que é responsabilidade da presidenta, mas a gente deve politizar a crítica. Politizar a crítica é dizer o seguinte: a companheira Dilma não é outra coisa senão mais uma filha da tradição nacional estatista no Brasil. E a tradição nacional estatista é a mudança de cima para baixo, é a mudança a partir do Estado, não a partir da luta social, da luta política e social, é a mudança a partir do Estado. Quem é a principal expressão da tradição nacional estatista no Brasil? O Vargas. Quem é outra expressão da tradição nacional estatista no Brasil? O João Goulart. E a tradição nacional estatista, quando o Estado perde capacidade de fazer mudança, entra em colapso. E aí tem duas saídas. A do Vargas, que foi o suicídio, e a do João Goulart, que é capitulação sem luta. Capitulação sem luta. Então não vamos achar que está acontecendo nada que não possa ser entendido pela política, pela análise política. A comparação com 2003 ela é particularmente absurda. Primeiro porque a linha de 2003 estava errada. Estava errada. Ela não resolveu a economia do país, aquela ideia de começar o governo fazendo a reforma da Previdência, etc. Dividiu o nosso lado, e ajudou a criar a situação que desembocou em 2004 e 2005. Vamos lembrar disso. Nós perdemos as eleições de 2004, nós perdemos a eleição do presidente da Câmara, e em 2005 começou a crise. Por quê? Porque nós tivemos 2 anos com aquela política do ministro da Fazenda, Palocci, e do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Era a política hegemônica no governo. Deu em 2004, 2005. O Lula, do qual a gente recorda com felicidade, é aquele da inflexão que começou depois da crise de 2005. É aquele de 2006 em diante. É aquele do PAC. É outra coisa. Não é o de 2003. Agora, vamos ter claro, a diferença fundamental entre agora e 2003 é que é política. Em 2003 nós tínhamos gordura para queimar, tínhamos gordura para errar. Agora, qual é o tamanho da nossa gordura? É essa das eleições, ou era, né? Porque já está queimada. Uma pequena diferença. Nós ganhamos, como foi dito aqui pelo Rodrigo, nós ganhamos contra o movimento dominante. O movimento era para nós sermos derrotados. Foi graças à reação da esquerda político-social no país que nós não perdemos a eleição, mas nós ganhamos na defensiva, nós ganhamos no susto, né? Por isso o Carlos Henrique Árabe, a quem eu não tive o imenso prazer de ouvir, mas já ouvi os relatos da fala dele, está errado quando acusa a CUT de economicismo, quando acusa a pauta da CUT de economicismo, quando acusa aqueles que questionam o que está acontecendo de economicismo. A nossa crítica é fundamentalmente política. Medidas que fazem a população pobre pagar o ajuste e dividem o nosso lado nesse momento são suicídio. Como disse o Rodrigo numa frase genial, é a mais nova tendência do PT, a tendência suicida. Tá certo? É uma medida suicida. E por razões políticas, porque não temos mais gordura para queimar. E é bom dizer que as medidas provisórias não são economia. As medidas provisórias são expressão de um governo que está com torcicolo, um governo que só olha para um lado. E não é só na economia. Quando os nossos ministros vão à televisão, depois da manifestação do dia 15, eles só olham para um lado. Eles não foram para a televisão para falar da manifestação do dia 13, para se dirigir aos que foram às ruas do dia 13. Aliás, não queriam que fossem às ruas, mas no dia 15 se dirigem para dizer que é uma manifestação, um deles para dizer que é uma manifestação democrática, né? Aliás, é bom dizer também, em respeito no sentido formal da palavra, em respeito ao companheiro Carlos Henrique Árabe, que nós acertamos nas duas críticas que fizemos na nossa tese ao PED, está por escrito,
nas duas críticas que fizemos à tal teoria da Revolução Democrática. A gente dizia, primeiro, não corresponde ao que está acontecendo, e segundo, não é uma alternativa política do campo majoritário. A presença de companheiros com tradição de esquerda na composição do ministério atual, mais orientados por essa política da chamada Revolução Democrática, comprova isso. Não constitui uma alternativa, além de não constituir uma descrição realista do que está acontecendo. A nossa expectativa, já no primeiro governo da Dilma, era que o primeiro governo da Dilma fosse melhor do que o segundo governo do Lula. Nós imaginávamos que o nosso terceiro mandato presidencial ia ser melhor que o segundo, que a primeira Dilma ia ser melhor do que o segundo Lula. Nós sabemos que ela começou o governo em 2011 com um ajuste fiscal. Portanto, 2003, 2011, agora de novo. Depois ela tentou girar. A luta que foi travada no segundo ano de governo contra o capital financeiro foi uma luta que não foi valorizada adequadamente pelo conjunto do partido, mas foi uma tentativa de girar a política, mas sem sucesso. E o governo inteiro, o primeiro mandato inteiro da companheira Dilma, foi marcado por um conflito de dois caminhos. Um caminho pode ser expresso por essa batalha contra o capital financeiro e pela lei da partilha. O outro caminho pode ser simbolizado pelas concessões e pelas desonerações. São os dois caminhos. E o governo zigue-zagueou entre essas duas políticas. Onde é que não teve dois caminhos? Na economia teve, não teve na política. Na política não teve dois caminhos. Na política prevaleceu o tempo todo uma postura passiva no tema da reforma política, uma postura passiva no tema da lei da mídia democrática, uma postura passiva no enfrentamento da centro-direita. Em 2013, naquele discurso famoso que ela fez, parecia que ia ter um giro, mas se esvaziou depois. Em 2014, no segundo turno, parecia que ia ter um giro, mas se esvaziou depois. E o balanço que a gente pode fazer, não só do mandato dela, mas do mandato também do companheiro Lula, primeiro e segundo mandato, é que nós deixamos as alavancas de poder nas mãos dos que sempre tiveram. Nós não tocamos em quem controla a moeda no país, que continua sendo o oligopólio financeiro, nós não tocamos em quem controla a palavra no país, que continua sendo o oligopólio da mídia, e nós não tocamos em quem controla as armas no país, porque não houve absolutamente nenhuma medida para democratizar as Forças Armadas, as polícias militares, as polícias civis, os aparatos de segurança. Certo? Qual é o resultado disso do ponto de vista das classes sociais? A classe que é incorretamente denominada de classe média, os setores médios, ampliaram o ódio contra nós de 2003 para cá. E hoje o ódio contra nós é esmagador nesse setor. O grande capital mudou de posição várias vezes, mas hoje está em aberta oposição a nós. Nesse caso, pelas nossas qualidades e não pelos nossos defeitos. Aliás, é curioso ver como a ultra-esquerda não aprende nunca, porque eles continuam falando, um governo que tem o Levi, por que o capital vai querer derrotá-lo? É porque não basta ter o Levi. Não basta. Esse é o problema. Isso a ultra-esquerda parece... A ultra-esquerda, sim, tem uma visão economicista do que está acontecendo. Eles não se dão conta de que não basta o Levi, tem que limpar, tá certo? A raça inteira, como diria aquele cidadão lá de Santa Catarina. E, por fim, e o mais grave, não é que os setores médios nos odeiem, não é que o grande capital esteja em oposição total a nós. O mais grave é que cresceu na classe trabalhadora a desconfiança em relação a nós, né? Nesse sentido, inclusive, é impressionante, de novo, que a companheira Dilma insista tanto naquele discurso de queremos fazer um país de classe média. Só dá para entender isso por ela ser da tradição nacional estatista, que acha que está acima das classes, como a classe média acha, tá certo? Está acima. Ela reproduz isso, quando na vida real não é só que a gente são trabalhadores, mas é que os setores médios estão operando contra nós, e dizer que a gente quer construir um país com esses setores é um discurso sem nexo. Nós apontamos essa situação em 2005, em 2007, 2009, 2013, e qual foi a atitude da cúpula do nosso partido, da maioria, tá certo, da direção do nosso partido. Ironicamente, ano a ano, cresceu o setor da maioria do partido que reconhece que nós temos razão. Se vocês perguntarem para o companheiro Rui Falcão se ele tem acordo com o que acabou de ser dito aqui desde o início, ele vai ter uma grande dose de acordo. Grande dose de acordo. Cresceu nos setores majoritários o entendimento de que nós tínhamos razão, em grande parte do que a gente dizia. Agora, o que prevalece sempre? Adiar a solução. Como me disse várias vezes o companheiro Rui Falcão no pé de... Não, a gente vamos ganhar primeiro, depois a gente faz o giro. Realmente precisa fazer. Chegamos no limite, vamos ganhar primeiro. Né? Vamos adiar as medidas. E sempre quando tomam medidas imperfeitas, atrasadas,
e imperfeitas. Sempre pela metade, sempre inconsequentes. Por quê? Porque resistem a mudar de estratégia. Resistem a mudar a estratégia que tem a aliança com os partidos de centro, a aliança com o grande capital e a institucionalização como sendo a saída para tudo. Resistem a isso. O que faz a direita de outro lado? A direita de outro lado não tem essas dúvidas existenciais. A direita faz combinação de formas de luta. Estão se preparando para nos impor uma derrota em 2016 e 2018, estimulam a sabotagem a partir de dentro, usando o PMDB como instrumento principal, usando é boa vontade, né? A direita / PMDB de dentro faz sabotagem, fazem o mesmo a partir de fora, uma oposição duríssima, trabalham para impor o programa deles a nós, e o Levi é a expressão disso. Nós ganhamos a eleição e o Levi aplica o programa que o Armínio Fraga estaria aplicando. Trabalham para desmoralizar o PT, e esse talvez seja o elemento mais doloroso na política deles, a desmoralização, tá certo? Adotaram, desde 2013, a luta de massas, como a gente dizia, a direita também disputa as ruas. As ruas não são mais patrimônio nosso. Aliás, hoje, a direita ocupou as ruas, motivo pelo qual nós ontem, desde aquele momento, era essencial garantir o dia 13. A CUT fez muito bem em garantir o dia 13. Porque nós não podemos entregar as ruas para a direita, nós temos que disputar as ruas com a direita. E incluíram na sua pauta o impeachment, né? Quais são os cenários para a direita? É importante a gente ter claro isso. O cenário A deles é impeachment já. Tem um setor da direita, um setor que a gente tem chamado de setor venezuelano da direita, que quer o impeachment já. Entendam, a política do impeachment já tem que ser acompanhada por interditar Luiz Inácio Lula da Silva e o conjunto do PT. Tem que entender, a gente tem que entender qual é a decorrência prática disso. Não é só uma medida institucional. Plano B, nos impor uma derrota em 2016 para legitimar democraticamente e, em seguida, impeachment com o vice-presidente da República assumindo, que é o sonho dourado, tá certo, de muita gente. Porque aí não tem novas eleições. Não tem novas eleições. Nós vamos ter a posse do vice-presidente. Momento que eu espero nunca aconteça, porque aqueles que conhecem o Michel Temer, tá certo, tem muito que se preocupar com essa possibilidade. E o terceiro cenário é nos impor uma derrota em 2018. O nosso, evidentemente, é impedir que eles consigam fazer isso agora, manter os nossos espaços em 2016 e ganhar mais uma vez em 2018. E nós temos que trabalhar com essa meta. Para isso, é muito importante a gente ter claro contra o que a gente está batalhando. O ministro José Eduardo Cardoso, ex-secretário-geral nacional do Partido dos Trabalhadores e ex-candidato a presidente nacional do PT pela chapa Mensagem ao Partido, é bom lembrar os títulos todos, tá certo? E outras figuras importantes estão dizendo que dia 15 foi expressão democrática. Não foi. E não, veja, não é que não foi porque defendeu o impeachment, nós defendemos o impeachment do Fernando Henrique. É legítimo defender o impeachment do presidente, esse não é o problema. É legítimo para o povo na rua para questionar, esse não é o problema. O problema é apologia do golpe militar e propaganda clara para colocar na ilegalidade um partido político legítimo e registrado. Esse é o problema. E é impressionante que o nosso ministro da Justiça, o nosso ministro da Defesa, não tomem nenhuma medida para cumprir a Constituição em defesa da democracia. Quantos militares da reserva deram depoimentos falando claramente em golpe? Dezenas. A lei manda que essa gente deva ir para a cadeia, em defesa do que a Constituição diz. E não se faz nada. Quando eu digo é um governo com torcicolo, é isso. Não se faz nada contra essa gente. Se acha que isso é democrático. Isso não é democrático. Eu ouvi de um companheiro, que eu não vou repetir aqui o nome, um companheiro de boa fé, numa entrevista na CBN muito boa, dizendo, essa é a diferença entre os democratas e os não democratas. Os não democratas nunca aceitariam uma passeata pela democracia. Os democratas aceitam. Essa, na minha opinião, é a diferença entre os trouxas e os não trouxas. Os democratas defendem a democracia usando os instrumentos que a lei dá, inclusive mandar prender e processar quem faz apologia ao golpe militar, especialmente num país como o nosso. Especialmente com uma presidenta que passou o que passou e que sabe pela experiência pessoal
do que nós estamos falando. Por isso eu tenho vergonha, sinceramente, eu vou falar aqui, eu tenho vergonha da atitude do ministro José Eduardo Cardoso e de outros que se comportam como ele. Essas pessoas envergonham a tradição democrática. Essas pessoas não sabem a diferença entre revolução democrática e contra-revolução. Não aprenderam isso. Por que cresce a direita venezuelana? A gente tem que ter claro isso também. Porque tem um impasse estrutural no país. Para nós, a democracia que a gente tem, institucional, é insuficiente, porque a gente ganhou 4 eleições presidenciais e não tem maioria no Congresso para fazer as reformas estruturais. E para eles, também é insuficiente, porque eles ganharam no Congresso e perderam 4 eleições presidenciais. Os 2 principais setores do país não estão satisfeitos com a qualidade da democracia. Nós somos democratas e o que nós pedimos? Participação popular, Assembleia Constituinte, reforma política, democratização dos meios de comunicação. O que eles pedem? Judicialização da política, reforma política conservadora e repressão aos movimentos sociais. Então, esse é um impasse político de fundo. E é nesse sentido, inclusive, que a gente deve entender a crescente violência contra os pobres, contra os negros, contra os jovens nas periferias. Para usar uma expressão carnavalesca, que não é adequada ao tema, mas que todo mundo vai entender, é um esquenta. É um esquenta. Tem setores do aparato de Estado e da direita que estão fazendo um esquenta, estão fazendo um ensaio, estão dizendo claro, pelo exemplo com que estão tratando hoje a juventude pobre e negra da periferia, qual é o plano que tem em termos de país. Qual é o plano que tem em termos de país. E 54 e 64 também ocorreram por conta de impasses estruturais. O que fazer diante disso? Nós propomos, basicamente, as 5 medidas que estão na parte inicial do texto. Primeiro, reocupar as ruas. Nós temos que barrar a ofensiva da direita. Se a gente não barrar agora, nas próximas semanas, se daqui até o dia 1º de maio a gente não colocar multidões mobilizadas nas ruas, que deixem claro para a direita que vai haver resistência, portanto, não vai ser um passeio. Independente do que a Dilma faça ou deixe de fazer, não vai ser um passeio se tentarem interromper a democracia no país. Se nós não conseguirmos fazer isso nas próximas semanas, tá certo? Se nós não barrarmos a ofensiva da direita nas próximas semanas, não tem tempo hábil para fazer o restante. Então essa é a primeira ideia. E colocar a gente na rua em defesa da classe trabalhadora, não é em defesa do governo. E não é na defesa abstrata da democracia. É em defesa das conquistas sociais, é em defesa dos direitos sociais. Isso para nós é muito importante dizer, porque se a gente transformar esse movimento nosso num movimento abstratamente em defesa da democracia ou um movimento em defesa do governo, nós não vamos conseguir dar a esse movimento a força e a musculatura que a gente precisa. Em segundo lugar, construir uma frente democrática e popular. Frente democrática e popular no sentido de que é uma frente com aqueles setores de esquerda que fizeram campanha e elegeram a Dilma no segundo turno, uma frente que é contra as medidas provisórias e contra a ofensiva da direita, mas é principalmente uma frente por reformas estruturais. Portanto, é uma frente ofensiva, é uma frente para criar as condições no país para a gente ter reformas estruturais. Em terceiro lugar, terceira medida, mudar a estratégia do PT e da maior parte da esquerda brasileira, porque não é só do PT. Isso significa não é possível continuar melhorando a vida do povo apenas através de políticas públicas, é preciso também de reformas estruturais. Não é possível manter uma política de alianças prioritária com a centro-direita, nós temos que ter uma política de alianças prioritária com setores democráticos e populares, e não é possível manter a linha de conciliação de classe. Nós precisamos voltar a ter uma linha clara de enfrentamento do grande capital, enfrentamento da direita. Em quarto lugar, alterar a linha do governo. Vocês vejam que essa sequência aqui não é casual. Sim, o mais urgente, a construção da frente para viabilizar a resistência nas ruas e a luta pelas reformas estruturais, mudar a estratégia do PT e, em quarto lugar, alterar a linha do governo. Nós queremos deixar isso claro porque nós não compartilhamos a ideia que o Lula tem expressa em vários locais, que é, na nossa opinião, ambígua, para dizer o mínimo. Não dá para, ao mesmo tempo, dizer mobilizem-se e Dilma aprove as medidas provisórias. Não é possível. Essa política ela não tem futuro algum. Nós temos que ter uma política clara sobre isso. As medidas provisórias são erradas, devem ser retiradas, elas estão equivocadas no princípio, porque elas não são capazes, como foi demonstrado ontem por várias pessoas, nem mesmo de resolver o problema fiscal. Não são capazes. Quer resolver o problema fiscal, que, aliás, em grande parte foi criado pelas desonerações, imposto sobre grandes fortunas.
redução do superávit primário, medidas para ampliar a tributação sobre quem tem, e não sobre quem tem tão pouco. Então, até do ponto de vista técnico, essas medidas são um sinal político, como já foi falado aqui ontem. Não são medidas tecnicamente adequadas. Elas são erradas, técnica e politicamente. Em segundo lugar, inverter a linha do governo. Nós não podemos ter um governo com torcicolo que só olha para a direita. E, por fim, nós temos que ter um governo que faça política. E fazer política é, inclusive, ser derrotado, mas estando do lado certo. É um governo que tem medo de comprar disputas políticas, porque já que vai ser derrotado, e o resultado disso tem sido recuo, 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 recuo. E, por fim, mudar o PT. Né? Há uma lista de mudanças internas que eu não vou ler aqui, mas a lista é muito clara e é o acúmulo que a gente produziu aqui durante anos, inclusive o fim do PED, que é bom dizer, nós votamos contra. Eu fui atrás dos documentos da época de 99, quando foi aprovado no primeiro congresso do PT, o patrono do PED, o inventor do PED, chama Cristóvão Buarque. Cristóvão Buarque, porque achava que isso ia arejar o partido. Arejar o partido, tá certo? E nós votamos contra desde o primeiro dia, porque a gente dizia que isso ia contaminar o PT pela corrupção eleitoral predominante da democracia burguesa. A gente não imaginava na época quão longe isso ia chegar, tá certo? Então, uma série de mudanças internas, o enfrentamento ao tema da corrupção, tem uma resolução específica que vai ser proposta e apresentada em outro momento, mas o principal, pessoal, é que a gente retome o caráter de classe e o caráter militante do PT. Essa é a ideia principal nossa em termos do debate político. Encerro dizendo o seguinte, nós criamos nesses anos todos o mau hábito de dizer a verdade para nós mesmos. E esse é um mau hábito que a gente deve continuar cultivando, tá certo? Então, assim, nós temos que saber que as chances de reverter esse cenário são pequenas. E nós temos que dizer isso para as pessoas. Nós estamos numa situação em que a chance de reverter o cenário é muito pequena. Por quê? Porque é muito possível derrotar a direita sem o governo. Certamente é possível derrotar a direita com o governo, mas é impossível derrotar a direita se o governo trabalha contra nós. E é isso que a gente tem assistido. A mobilização, a pressão, e a cada ação que a gente faz no sentido de recompor, o governo adota medidas que tiram o discurso, que esvaziam, que são contraditórias com o nosso movimento. E é muito difícil, tá certo? Está sendo muito difícil convencer o governo de que é preciso mudar de linha. Em segundo lugar, o próprio partido, ainda que reconheça retoricamente, como o Bruno e a Ioli falaram ontem, a necessidade de mudar de linha, tem uma imensa dificuldade de traduzir as palavras em ação, por razões que a gente conhece. Agora, apesar disso, a gente não deve cair, tá certo? Nós não devemos estimular, apesar de ser difícil a situação, as chances serem pequenas, a gente tem que repudiar atitudes de desânimo, de desespero, de derrotismo e de desbunde. E as razões são muito simples, e eu queria encerrar com elas. Primeiro o seguinte, mesmo no pior cenário, nós temos que resistir. Essa é a primeira razão. Mesmo no pior cenário, a gente tem que resistir. Nós não podemos ser derrotados sem lutar. Essa é a primeira coisa. Então, a atitude de desânimo, de desbunde, de desmoralização, provoca capitulação, capitulação sem luta. Então, nós temos que, em primeiro lugar, resistir por conta disso. Em segundo lugar, porque nós não podemos aceitar a ideia de que nós já fomos derrotados. Nós não podemos aceitar essa ideia. Nos enterrem depois que nos tiverem matado, mas não antes. Tem muita gente na ultra-esquerda, gente boa, inclusive dentro do PT, que já está perguntando o que vai ser depois. Eu falei, não sei se eu vou estar vivo depois, eu não quero que chegue depois, nós vamos impedir que chegue depois. Nós vamos lutar para que não chegue essa situação. Até porque, gente, vamos combinar, né? Se uma experiência histórica como o PT for derrotada, vai arrastar atrás de si toda a esquerda, e nós vamos ter décadas para fazer balanço, décadas para pensar o que fazer. Então vamos usar as nossas energias agora para impedir que aconteça um cenário desses. E o terceiro argumento, e com isso eu encerro, é que todos nós aqui, nesse espaço aqui mesmo no Instituto Cajamar, quantas vezes vocês e outros, e nós todos fizemos aqueles cursos em que a gente estuda aquelas experiências históricas em que situações aparentemente desesperadoras, tá certo? Sofre uma reviravolta pela força política, pela luta política, pela insistência, né? Quem já não ouviu nos cursos, né? Aquelas revoluções que parecem milagrosas, né? O Fidel que desembarca com não sei quantos e consegue de 12 tomar o poder 3 anos depois, tá certo?
aquele cujo nome não deve ser nomeado, que com os nazistas a 100 quilômetros de Moscou convoca a comemoração da Revolução de Outubro e as tropas marchavam na Praça Vermelha e iam combater em seguida. Imagina se um soldadinho lá perguntasse, camarada, será que a gente vai ganhar? Não, porque é isso. Nós não estamos na situação de admitir entre nós esse tipo de pergunta, porque nós não temos alternativa boa. As pessoas gostam de repetir, muitos aqui às vezes já devem ter ouvido aquelas palavras de ordem legais, né? Vitória ou morte. E acham que as pessoas, quando falam isso, falam por razões retóricas, não é porque tem circunstâncias na vida que ou é vencer ou é morrer. E como morrer não é solução, só tem uma solução, que é lutar para impedir que esmaguem, e nós fizemos isso, é bom lembrar. Em 2005 a situação era desesperadora, e nós estamos aqui. Em 2014, quantas pessoas entraram em parafuso depois que descobriram que a Marina tinha chance de ganhar a eleição, e nós vencemos a eleição? Então nós não podemos aceitar, tá certo? Essa atitude de capitular, de desistir de uma batalha, de se dar por derrotado antes da hora. A CUT fez muito bem em manter no dia 13, e esse tem que ser o espírito que nos guia. Obrigado.